Empate entre Botafogo e Internacional no Mané Garrincha, jogo 2-2. Uma partida que o Botafogo ficou na frente duas vezes, podemos dizer que tinha tudo para ter vencido esse jogo, até porque tá pegando o Internacional em uma fase complicada, em uma zona muito difícil ali na tabela do Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento. O Botafogo vive um momento melhor do que o Internacional, tem um time no papel melhor do que o Internacional, mas acabou levando por duas vezes o empate e flertou ainda em tomar a virada na reta final do jogo. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu nessa partida taticamente. Só o primeiro adendo aqui para falar para vocês no início do vídeo. Eu acho patético a forma no qual a torcida do Botafogo continua tratando o John Textor. Parece que as pessoas têm... Não vou nem falar que a memória é curta, porque tá tudo acontecendo agora. Textor, o dono do Botafogo, afundou o Botafogo na maior crise, na maior lama que a gente já viu do futebol brasileiro em questão de dívidas. E você vê o Textor sendo tratado dentro do estádio como se fosse um deus, como se fosse um popstar, com a torcida pedindo foto, com a torcida abraçando o Textor, comemorando o gol com ele. Cara, é um baita de um absurdo. O cara fudeu o Botafogo completamente, da pior forma possível, e tem torcedor ainda aplaudindo o que tá fazendo John Textor à frente do Botafogo. Mas ele ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Se você me der uma carta branca hoje para qualquer time do futebol brasileiro e falar, pô, Maurício, contrata quem você quiser, não precisa se preocupar com pagar não, contrata quem você quiser, eu teria ganhado a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, não somente 2 títulos. Então, só para falar para vocês isso aqui, cara, porque é algo que, assim, não desce, realmente não desce. Agora vamos falar sobre o que aconteceu na partida, sobre o futebol, o que houve em Botafogo e Internacional. O Internacional veio com a linha de 5 atrás, então o Internacional tinha em tese 3 zagueiros, 2 alas, fazendo algo até parecido com o que fez a Chapecoense no meio de semana contra o Botafogo, dificultando o Botafogo de ter esse jogo por dentro. Essa era a intenção de Paulo Pezzolano. Já o Botafogo manteve a mesma estrutura do seu time em tese titular. Talvez a surpresa foi o Alexander Barbosa jogando como titular. Muita gente esperava o Bastos jogando, Barbosa em negociação com o Palmeiras. Acabou que eu acho que o Barbosa teve um peso psicológico para ele não ter uma atuação no nível que ele tem. Hoje foi talvez o pior jogo dos últimos do Alexander Barbosa em alguns anos já com a camisa do Botafogo. Hoje não foi um jogo bom do Barbosa na hora de construir, que ele é muito importante, e nem na hora dos duelos um contra os atacantes, que também é outro forte do Alexander Barbosa, que ainda deu azar também no final da bola ter pegado nele e ter matado o Neto na hora da finalização do Bernabé, que foi o gol de empate do Internacional. Mas, pô, o Barbosa jogou de sacanagem. É óbvio que não. Pode sim ter pesado a parte mental, porque o jogador é ser humano. E vai pesar também a parte mental para ele não ter atuação no nível que ele poderia ter se não tivesse acontecendo nada. Mas o Botafogo, aquela formação tradicional, com o Neto no gol. O Neto que teve, inclusive, influência no primeiro gol do Internacional, acabou falhando. O Vitinho na lateral direita, depois mais pra frente entra o Matheus Ponte, ele colocou ele na zaga o Ferrarese, o Barbosa, Alex Telles na esquerda, e o meio de campo um pouco mais leve, né, sem o Alan, e aí ele colocou o Medina como esse primeiro volante, e colocou o Danilo como esse segundo volante que funciona como meia, e tinha o Edenilson, que não tinha a função de um meia em si, o Edenilson, ele caía até um pouco mais às vezes pelo lado direito, flutuava bastante pelo campo, já que o Júnior Santos muitas vezes colava no Arthur Cabral para ser quase um segundo atacante no time do Botafogo. O Matheus Martins entrava para dentro, liberava a lateral para o Alex Telles fazer as ultrapassagens, e o Matheus Martins tentar fazer o Botafogo ter superioridade numérica por dentro. Não deu tão certo, o Botafogo não conseguiu tantas jogadas pelo meio como gosta o técnico Franklin Carvalho, até pelo sistema tático que teve o Internacional nesse 5-3-2, deixando com muita dificuldade o Botafogo de trabalhar no entrelinhas, no setor de meio de campo, e ele liberou o Vitinho pelo lado direito no ataque. Só que o Vitinho acaba saindo, depois entra o Matheus Ponte até entrou bem no jogo, participou do gol do Danilo, participou bem da partida, o Matheus Ponte. E o primeiro tempo não foi lá grandes coisas, né? Um jogo muito feio, com pouquíssimas oportunidades de gol, mas na segunda etapa tivemos um jogo muito mais animado. E esses foram os detalhes que você não percebeu no gol do Botafogo contra o Internacional. O Danilo joga muita bola. O Botafogo construía no campo de ataque contra o Internacional, marcando no seu 5-3-2. A ideia do Internacional era realmente tirar esse espaço por dentro. Danilo já estava um pouco mais avançado, e aí o Botafogo tinha um Ferrarese, Alexander
Barbosa um pouco mais atrás, mas o Botafogo já completamente alugando o campo defensivo do Internacional, e vem essa excelente virada de bola do Medina. O Botafogo dava amplitude pelos lados do campo com os seus laterais, Alex Telles pela esquerda, e pela direita quem dava amplitude era o Matheus Ponte. O Matheus Ponte recebe essa bola, tem um pouco de tempo e espaço para dominar ela e tentar observar qual é a melhor jogada. O Botafogo já dando peso na área adversária com o Edenilson, que é um bom cabeceador. Tinha um Kadir, né, que tinha acabado de entrar no time do Botafogo no intervalo, que é um centroavante forte cabeceador, e o Arthur Cabral também. Então o Botafogo povoa a área e ainda tem um Danilo jogando aqui nessa região da entrada da área. E aí que vai estar o pulo do gato, porque o Internacional tá marcando bem, tem 2 contra 1 aqui em cima do Matheus Ponte, tem uma vantagem numérica pro Internacional. O Matheus Ponte não vai alçar essa bola para área de qualquer maneira, e ele vai fazer o passe do Danilo e fazer a ultrapassagem. Quem sabe ele vai receber a bola, não recebe. Mas aqui que tá uma prova que o Danilo é um jogador extremamente especial. O primeiro toque do Danilo na bola já é todo com o pensamento dele fazer a finalização, de como ele vai gerar espaço para a finalização. Olha só o perfilamento corporal do Danilo. Olha como é que ele já tira o marcador do Internacional da jogada e ele já gera esse espaço para ele fazer a finalização. Como você tem esses 3 jogadores do Botafogo afundando a defesa do Inter, também gera espaço. Danilo só tem um trabalho de dominar, de gerar, e aí de frente pro gol. Nessa posição, na perna esquerda do Danilo, esquece, é golaço. Baita finalização do Danilo, indefensável pro Antony. Foi assim que o Botafogo abriu o placar em cima do Internacional. Só que o Botafogo cede o empate pro Internacional muito cedo. É uma jogada que o Botafogo perde a posse de bola no meio de campo, e aí era um problema que o Botafogo tinha, porque o Inter jogava com uma dupla de ataque. Ele tinha o Alejandro e tinha o Carboneiro, e o Botafogo com 2 zagueiros. Às vezes, se o Botafogo perder essa bola no setor de meio de campo, vai ficar exposto em 2 contra 2, e é isso que acontece. E quando você perde a bola com o teu time posicionado para atacar, depois para você fazer o movimento, girar o corpo e marcar a profundidade, fica difícil. E ficou difícil pro Barbosa contra um jogador de velocidade que é o Carboneiro. A bela enfiada de bola, o Carboneiro recebe, sustenta, o Barbosa até tira um pouco do ângulo do Carboneiro, ele bate uma bola que era defensável, tanto que o Neto pega com a mão, mas a bola acaba pegando a mão do Neto e entrando para dentro do gol. E o Internacional empata rapidamente a partida contra o Botafogo. O Botafogo vai chegar ao seu segundo gol na partida, com a participação extremamente importante do Kadir, menino da base, que é pouco valorizado às vezes, é um moleque que tá pegando mais maturidade, tá crescendo, mas me impressiona muito no Kadir essa força que ele tem e também essa força de vontade que ele tem, além da força física. Ele tá o tempo todo em cima do adversário, marcando pressão, dificultando a vida do adversário. Alan Patrick tinha acabado de entrar no jogo, e aqui é a diferença física, né, do Kadir para Alan Patrick. O Kadir janta o Alan Patrick, dá um biquinho na bola e conecta esse passe rapidamente já no Edenilson. E agora o Internacional, que se posicionava para atacar, tem que se posicionar para defender em organização defensiva. O Medina vai acompanhando a jogada por dentro. O Botafogo já tem uma situação que vai gerar perigo para o Internacional. O Edenilson carrega essa bola para a linha de fundo. O Botafogo já tem um 2 contra 2 aqui se desenhando para dentro da área. Já vai gerar perigo para o time do Internacional. A intenção do Edenilson era realmente o passe no Medina de primeiro, mas a bola desvia, acaba sobrando no Matheus Martins, que acompanha a jogada lá pela esquerda. O Matheus bate essa bola, que fica um pouco mais escada aqui, não pega tanta força, ela quica no gramado. O Antony até faz um toquezinho nela, mas aí o Medina é coroado porque ele acompanha a jogada desde a roubada de bola lá do Kadir. Ele tá acompanhando a jogada. A bola beija a trave, fala pro Medina, me chuta, e ele obviamente vai chutar. Praticamente assim, goleiro, o Antony até tenta salvar, mais gol do Botafogo, 2-1 em cima do Internacional. E o Botafogo vai ceder o empate pro Internacional, porque o jogo acaba ficando muito de transição. O Inter fez substituições que deixaram seu time um pouco mais ofensivo, com a entrada do Alan Patrick, para ter um pouco mais de controle de posse de bola no setor de meio de campo. Bernabé se lançando um pouco mais, comecei ela pelo lado esquerdo. O Inter precisando do empate, consegue o escanteio Internacional, e uma bola que o Botafogo até afasta ela de dentro da área na cobrança de escanteio, mas aí no rebote o Bernabé chuta. Eu até acho que o Neto tava nessa bola, eu acho que ele faria defesa, mas aí a infelicidade, né, ela pega ali no joelho do Alexander Barbosa, e gol de empate do Internacional, 2-2 a partida, que acaba depois se desenhando em um jogo que fica um pouco aberto, mas sem tanta qualidade técnica, né, os dois times errando muitos passes, o que não é tanto assim o normal. O time do Botafogo é um time que acerta mais, e hoje acabou errando muito, né, isso custou depois que o Botafogo não conseguiu marcar mais nenhum gol. Não teve assim mais nenhuma grande chance, claro, de oportunidade. Ele até tentou, colocou o Montoro, colocou o Tuco Correia, mas o jogo acabou não fluindo da forma que queria o técnico Franklin Carvalho. No final das contas, o empate é justo, porque não foi uma partida excelente do Botafogo. O Internacional conseguiu reagir da forma que dava, apesar de ter um time inferior tecnicamente. E assim foi o empate entre Botafogo e Internacional, 2-2, um jogo
assim, abaixo tecnicamente do que as duas equipes podem render. Começou com esse lance aqui, que eu até acho que não foi falta do Arthur Cabral, acho que é mais um contato normal de jogo. O juiz foi apito nervoso porque, assim, ele poderia ter deixado, quem sabe, o Arthur Cabral fazer a finalização. Se faz o gol, vai no VAR e olha se foi falta ou não. Mas ele acabou apitando ali e até tirou essa possibilidade de a gente saber se seria gol ou não do Arthur Cabral, porque nunca saberemos, ainda não concluiu a jogada. Enfim. O Internacional veio com essa postura mais defensiva e pouco ameaçou no ataque, né? O Inter jogando aqui num 5-3-2, com o Vitinho sendo esse ala pelo lado direito, o Bernabé era o ala pelo lado esquerdo. E essa talvez foi a melhor chance de gol do primeiro tempo, mas o Júnior Santos acabou furando essa bola, cara. O Júnior é um jogador que ele precisa estar muito confiante, cara. E é assim, acontece, é do futebol. Mas não é pra ser crucificado por isso, eu acredito. Falta aqui do Félix Torres em cima do Arthur Cabral, deu uma levantada no Cabral, ele já tava meio que com esse entreveiro, ele vai lá dar levantada, o árbitro aplica corretamente o cartão. Tentativa de finalização do Matheus Martins, mas o Internacional marcou bem nesse primeiro tempo o Botafogo, marcação muito bem encaixada, trazendo dificuldade pro Botafogo. Pouquíssimo espaço para jogar, principalmente por dentro. Os times perceberam que o Botafogo joga muito bem por dentro e começaram a povoar demais essa região, tirando essa possibilidade do jogo do Botafogo. Então o Botafogo tem que ter outras alternativas também para tentar jogar. Essa foi a grande chance do Internacional no primeiro tempo com o Alejandro. O Neto fez até uma boa defesa, a bola também veio ali em cima dele, é bem verdade. Mas foi um jogo muito pobre no primeiro tempo, né? No segundo tempo foi mais animado, saíram os gols, ok, beleza. E aí, olha só como é que foi o segundo tempo da partida. O Botafogo vai ter essa chance com o Danilo. O Danilo é um jogador extremamente especial, cara. Como ele cria ângulo o tempo todo pra fazer finalização. É um absurdo, cara, o Danilo. É um jogador que joga em qualquer time do futebol brasileiro e no futebol mundial. Se tu pegar aí a alta prateleira da Europa, ele tem espaço também. Mano, esse golaço do Danilo, já até expliquei pra vocês detalhadamente como é que saiu esse gol do Danilo, mas que golaço, né? Chapada do Danilo. É ele agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Danilo agradecendo. E chapada do Danilo no ângulo, golaço, hein? E aí a torcida é feliz. Pô, isso aqui é sacanagem, né? Que piada é essa cena? Inacreditável, irmão. Enfim, o Internacional vai empatar muito rápido. O Botafogo não conseguiu ficar na frente do placar aqui. O Carboneiro faz a finalização. Era uma bola defensável pro Neto, né? Ele até defende a bola, mas ele não consegue tirar da direção do gol, pô. Ele até toca na bola. Ele vai um pouco mais firme, ele consegue impedir esse gol. Mas aí, mérito também do Carboneiro. Foi uma finalização boa do Carboneiro, é bem verdade, mas o Neto tava na bola, né? Não é aquela bola indefensável que tu fala, pô, nenhum goleiro pegaria. Vários goleiros pegariam essa finalização aqui do Carboneiro. Até porque era um pouco previsível o chute ali rasteiro no canto, né? Mas mérito também do jogador do Internacional. Muito bom jogador o Carboneiro. Tentativa do Matheus Martins. O Antony, goleiro do Internacional, que também é muito inseguro, acabou espalmando ela pra frente, ele meio que de manchete, mas o Vitor Gabriel acabou fazendo o corte. E aí depois o gol do Medina. Também já detalhei pra vocês que ele acompanhou toda a jogada lá desde o início pra fazer o gol aqui do Botafogo. E de novo, depois o Botafogo não vai conseguir controlar o jogo, né? Olha só, o Botafogo não vai conseguir ter o controle do jogo. E vai fazer o Internacional crescer de novo na partida. Hoje o maior problema do Botafogo foi não controlar o resultado após fazer os gols. É que o lance do Barbosa, pelo menos aqui não foi nada de pênalti. Que é contato também normal de jogo, mão pra cá, mão pra lá. Claro que o jogador do Inter vai reclamar, porque é normal, né? Tem que reclamar, mas aqui, olha só, o Botafogo até afasta, mas depois o Barbosa. Cara, tem coisas que acontecem, né? Hoje não foi o dia do Barbosa. Eu acredito que ele realmente não estava com a cabeça 100% para essa partida. Se eu sou o técnico, eu não escalaria o Barbosa em negociação com outra equipe do futebol brasileiro. E acabou sendo infeliz e vai ser crucificado agora.
Mas não acho que era um lance assim que, pô. E o Botafogo tem essa chance ainda com o Danilo. Danilo é muito proativo, assim. O cara joga muita bola, cara. Danilo. Danilo, ele finaliza essa bola com. Como se estivesse dando um passe, né? Aquela ali no cantinho. Tentativa de chute aí do Paulinho Paula. Ex-Vasco aqui no Rio de Janeiro. Paulinho Paula bateu aí essa bola pro gol, mas acabou indo pra cima. Não foi um jogo, nossa, mas saiu 4 gols, né, cara? É isso. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ficando nessa abração do Francisco. Nós fui.